E aí, pessoal, do joia? Olha só, ontem eu fiquei de fazer uma sequência de stories sobre a desmotivação do concurseiro, né? Por que concurseiro se desmotiva, né? Esse assunto com certeza já pegou boa parte, né, de quem estuda para concurso público, mas a gente vai procurar entender o porquê disso aí, né, e como consertar. Eu vi que esse assunto é um pouco denso demais para eu postar na sequência de stories com algumas linhas de texto. Isso pode abrir margem para alguma interpretação, que eu não quero que aconteça. Por isso eu resolvi gravá-lo, tá certo? Então vamos lá. O primeiro grande erro é você começar a fazer as coisas certas pelo motivo errado. Tô falando para você que se prepara para o concurso de segurança pública, polícia penal, polícia militar, polícia civil, bombeiro, guarda, mas está focado apenas qual que seria a coisa certa pelo motivo errado, tá? A coisa certa é estudar corretamente, ter um planejamento, um cronograma, fazer exercícios, ter um bom material de apoio, mas pelo motivo errado. O motivo errado pode ser porque alguém quer, mas não é o seu desejo. Pode ser que você queira impressionar a sua namorada, a sua esposa, ou dar satisfação para alguém. Ou simplesmente a questão financeira, né? Você quer apenas uma estabilidade, quer uma graninha todo mês e não quer ficar desempregado, né? Não quer correr o risco de ficar desempregado. Eu acho que isso aí é a coisa certa pelo motivo errado. O grande problema disso aí é porque a aprovação muitas vezes não chega quando você quer, né? Às vezes você quer ser aprovado em 2, 3 meses e porventura ela demora um ano. Então, nesse meio tempo, de algum modo, aparece uma oportunidade de emprego. Eu já vi vários casos de pessoas que estavam bem na preparação, apareceu uma oportunidade de emprego, ele ia ter a renda mensal e simplesmente ele foi trabalhar, né? Deixou de estudar, né? Passou um ano, dois, foi demitido ou largou o emprego porque não gostou, voltou novamente. Então ele está sempre vivendo uma vida de altos e baixos, né? Está sempre estudando, depois ele larga, ele estuda, depois ele larga. Isso vai fazer com que a sua aprovação demore muito mais do que seria se tivesse focado apenas nos estudos, tá? Então, vamos lá. Um segundo ponto que eu vejo de grande erro é você reduzir os seus objetivos, né? E como que seria isso? Eu explico. Você tem um objetivo, né, ser aprovado em concurso público, mas você quando reduz a sua capacidade, né, de empenho, né, quando você subestima o seu esforço, é um grande erro. Por quê? É como se você quisesse alcançar o máximo entregando o mínimo, fazendo sempre o mínimo. Você nunca vai ter, né? Isso nunca vai acontecer. Isso é contra as leis naturais, né? Que você entrega o mínimo e vai ter o máximo. Isso não acontece em canto nenhum. Então veja, subestimar o tempo, né, necessário é um grande erro também. Quando você acha que você se prepara mentalmente para apenas 2 meses, 3 meses no máximo de preparação para ser aprovado, mas às vezes isso demora um ano, né, até 2 anos para alcançar a aprovação. Um outro erro também que eu vejo é você subestimar a sua energia, né? E energia que eu falo é foco, né? Na sua atividade diária. Não estou falando de tempo de semestre, né? De preparação. Não estou falando de 6 meses, de um ano. Estou falando de tempo hoje. É você achar que vai conseguir fazer, entregar um bom trabalho, né? Um bom rendimento nos estudos, onde você tem pouca energia envolvida, onde você gasta pouca energia, né? Então, quando você está envolvido de abstrações, quando você não tem um sono regulado, quando você tá parando o estudo no momento errado, né, para se distrair, então isso é um grande erro também. Então vamos lá, se você corrigir isso, né, você entender que você não está estudando apenas pelo dinheiro, você não deve subestimar o seu esforço, você não deve subestimar o seu tempo, né, o tempo, né, meses de preparação, né? Não ache que vai ser apenas 1 ou 2, 3 meses. E não subestime a sua energia, né? Não queira estudar de qualquer jeito, com qualquer material, qualquer horário, com som desregulado, e com abstrações. Corrija isso o mais rápido possível. Uma outra coisa é o seguinte, né? Muitas pessoas me procuram querendo saber o REC, como que eu fiz, se foi leitura de PDF ou se foi videoaulas, né? Existem alguns mitos por aí, eu gostaria de quebrá-los. O que acontece? Muita gente, eu acho que você já viu sobre aquela famosa pirâmide do conhecimento, onde você lendo, você vai ter 10% de retenção,
quando você assiste um vídeo aula, sei lá, 30%, quando você ensina, 90%, né, de aprendizado. Isso não acontece, né? Existem outras coisas por trás que eu quero que você saiba a partir de agora. Existem quatro pilares fundamentais para o conhecimento, né? Para a retenção do conhecimento, a aprendizagem, de modo geral. O primeiro, né, não estou seguindo uma sequência de importância nem de prioridade, mas o primeiro dos quatro é o foco atencional, é você estar focado nesse momento. Se eu vou fazer a técnica Pomodoro ou se eu vou estudar, aí a gente pode ver depois disso aí, mas contanto que se você está estudando, você esteja estudando, não preocupado com as pessoas ao seu redor, não preocupado com as suas redes sociais, não preocupado com o que você vai estudar daqui a pouco. Que você esteja focado apenas no agora, o foco atencional. O segundo pilar é a motivação. Essa motivação, estou falando mais de ânimo, né, de entusiasmo de estudar aquele assunto. Tem gente que prefere estudar direito, né, as disciplinas do direito, outras pessoas preferem as disciplinas exatas, RLM ou informática. Então, estou falando dessa motivação, né, desse ânimo de estudar. Foco atencional, motivação, estado de alerta. Né? Existem pessoas que, ao acordar, né, eles ficam muito lentos, né, muito letárgicos, e ao passar do dia ficam com um pico de energia. Então, esse é o melhor momento para você estudar. Cada um tem um seu, né? Então, acho que um grande erro do cursinho presencial é esse. Você se matricula no cursinho pela manhã, sendo que pelo turno da manhã você ainda está muito lento, né? O nível de energia é muito baixo. Então, foco atencional, estado de alerta, muito importante. Você identificar o seu estado de alerta para você ter um maior retorno, né? Veja, você estudando cansado, com sono, recém-acordado ou pouco antes de dormir, você vai estar com um nível muito baixo de alerta. Isso não é bom. E por fim, né, o sono, que eu acho que é o mais importante. Você estando com o sono comprometido, você vai atrapalhar tudo. Você vai atrapalhar a sua memória, vai atrapalhar a sua capacidade de interpretação, toda a parte cognitiva fica, fica, né, atrapalhada, né, fica prejudicada. Então, veja, antes de você querer identificar o melhor material, aquele box bacana de 3, 4, 5, 6 mil reais, e eu sei que você sabe do que eu estou falando, você procura identificar, né, e trabalhar esses quatro pilares, né? Mais uma vez, foco nacional, estado de alerta, motivação e sono. Estamos chegando ao fim. Sobre a motivação, eu gostaria de falar duas outras coisas. Sobre a lei da trivialidade, de um modo geral, é natural que você tenha predisposição de fazer o que você mais gosta. Né? Aquilo que eu falei, eu prefiro leitura, eu prefiro direito. E vou negligenciar a parte de cálculos, né, de matemática, de informática. E isso é um grande erro. Pela lei da trivialidade, você vai sempre dar mais atenção que não é que você tanto gosta, mas muitas vezes o que não é tão importante. Cuidado com isso. Acontece com muita gente. E outra coisa é um viés cognitivo chamado efeito Dunning-Kruger. Esse viés cognitivo, ah, qual que é o grande problema? É que as pessoas que têm pouco conhecimento, ao começar a estudar, acham que tem muito conhecimento. Ele não tinha nada, estudou um pouquinho, acha que tem muito. Então ele baixa a guarda. Né? Já entendi basicamente o artigo 155, 157, já sei diferenciar os crimes de furto e roubo, então já sei demais. E procura, né, negligenciar porque ele acha que sabe demais. Mas na outra ponta da régua está, quando ele sabe muito, ele acha que sabe pouco. Então ele começa a se sabotar. Muitas vezes o concurseiro não identifica o que ele sabe do assunto, ele está já há um ano rodando o edital, passou por vários assuntos, várias vezes, fez muitas questões e tem muito conhecimento, mas pelo fato dele ter muito conhecimento, ele desacredita de si. Então ele acha que ele não tem muito conhecimento. Tá? Então, recapitulando, a lei da trivialidade ela vai tender que você tenha mais interesse em assuntos que não são tão importantes, cuidado com isso, e o efeito Dunning-Kruger, que é um viés cognitivo, que muitas vezes ele vai errar nas duas medidas. Quando você sabe pouco, você acha que sabe muito, e você negligencia, é um grande erro, e você se desmotiva quando você sabe muito e acha que sabe pouco. Tá joia? Espero que você tenha gostado e qualquer dúvida, né, durante essa aula, né, foi bem curta, né, 10 minutos aqui, de forma bem resumida.
Se você tiver alguma dúvida, né, algum questionamento, pode me procurar que eu estou à disposição. Tá joia? Forte abraço, então até a próxima.